Imagina que você é confeiteira e que você passou a noite toda decorando um bolo. No dia seguinte, depois que você entregar esse bolo para o cliente, você decide postar ele nas suas redes sociais. Esse bolo viraliza e as pessoas começam a comentar que você simplesmente nunca fez ele, que ele não passa de uma imagem gerada por inteligência artificial. Pois é, isso aconteceu comigo. Hoje eu vim te contar essa história, como eu reagi e bater um papo sobre inteligência artificial na arte e tudo o que engloba esse universo. Vamos lá. Acho que desde que a inteligência artificial começou a ter a habilidade de gerar imagens e qualquer pessoa consegue fazer isso com o seu próprio celular, a gente começou a ter essa dificuldade de identificar o que realmente é realidade e o que é feito por IA, até para quem tem um olhar muito treinado, para quem trabalha com arte, já é uma realidade ser difícil de diferenciar. Acho que todo mundo lembra daquela imagem do Papa que viralizou recentemente, dele usando um sobretudo. Eu mesma, quando olhei, tive muita dificuldade de identificar se era IA ou não. Acredito que muitos de vocês também. Em 2022, essa arte digital do Jason Allen, criada por inteligência artificial, ganhou um concurso de arte digital nos Estados Unidos, o que gerou um maior rebuliço, todo mundo comentando que não era justo, que ele não deveria ter ganhado, porque ele sequer mexeu nessa foto. Essa foto não foi criada por ele, foi criada por um IA. E pra gente que é da confeitaria não é nada diferente. Então, recentemente a gente tem visto muitas imagens de bolos feitas por IA que parecem muito reais, algumas nem tanto, mas querendo ou não, essa é uma realidade. E os clientes, querendo ou não, acabam em algum momento tendo contato com essas imagens, o que gera pra gente uma bela de uma pedra no sapato. Mas e quando o contrário acontece? E quando uma imagem real é confundida com uma imagem de inteligência artificial? Foi exatamente esse caso que aconteceu comigo e eu vim te contar um pouco dessa história. No ano passado, uma cliente entrou em contato comigo para encomendar um bolo com o tema Coraline. Como eu tenho uma confeitaria alternativa, eu já tinha feito o bolo desse tema muitas vezes, mas sempre era aquele fatídico bolo que aparece naquela cena quando a Coraline vai pro outro mundo e a outra mãe faz um banquete para ela e entrega aquele bolo para ela. Porque todas as clientes que me procuravam para fazer esse bolo eram clientes que amavam a obra, que eram super familiarizadas com a obra, mas não era o caso dessa cliente em específico. Ela queria um bolo para a filha dela, que estaria fazendo 8 anos, então ela não conhecia a obra, não tinha assistido o filme. Ela só via a filha dela assistindo, sabia que ela gostava, mas nunca teve muito contato para pegar essa referência. E também, por ser um aniversário infantil, o bolo precisaria ficar bonito ali na mesa, né? Combinar com o restante da decoração. A festa teria a paleta de cores em azul, roxo e rosa claro, que foram as cores que ela me passou. E de restante, ela me deu total liberdade criativa para trabalhar com o bolo da forma que eu preferisse, porque ela já tinha me procurado justamente por gostar do meu estilo de decoração de bolo. Então eu criei alguns rascunhos para ela, algumas opções diferentes, inspiradas em diferentes momentos e cenários do filme. E a escolhida foi essa aqui, eu tenho um rascunho até hoje, inclusive, que foi essa aqui dos camundongos saltadores, muito bonitinha. A filha dela, na verdade, que gostou dessa, né, ela tinha gostado mais até de outra, mas como ela gostou bastante desse aqui, eu fiz até um esquema no topo para mostrar como as estrelinhas iriam ficar. A gente acabou ficando com essa opção. E o resultado desse bolo foi esse aqui que vocês estão vendo. Ele ficou maravilhoso. Eu, obviamente, tinha que postar ele nas redes sociais. E quando eu postei, ele pegou mais de 2,5 milhões de visualizações. E, naturalmente, com todas essas views, vieram também os comentários. E lá no Pinterest, quando uma seguidora, na verdade, repostou o meu bolo, teve um comentário dizendo que o meu bolo era feito por inteligência artificial. Logo embaixo, as pessoas já começaram a dizer que não era feito por IA e começaram a me marcar como a criadora do bolo, que foi excelente. Mas ter contato com esse comentário me deu um grande choque de começo. E logo em seguida começaram a vir muitos medos e inseguranças. Eu comecei a me preocupar se os meus trabalhos no futuro iriam começar a ser deslegitimados, principalmente os meus melhores trabalhos, né, os mais bem executados, que poderiam ser confundidos com IA. Comecei a me perguntar se eu teria que sempre ficar reunindo provas de que fui eu mesma que fiz aquele bolo, filmando processos e super preocupada e bitolada com isso. Mas principalmente fiquei me perguntando se os meus clientes serão capazes de reconhecer o meu trabalho no futuro quando essas imagens se tornarem ainda mais reais e ainda mais difíceis de identificar se são feitas por IA ou não. Se você é artista, provavelmente você deve ter se identificado com alguma dessas minhas inseguranças, já deve ter se perguntado
que vai ser de nós no futuro, quando a IA toma conta realmente de tudo e for capaz de tudo. Você com certeza já deve ter se perguntado se as pessoas vão querer ainda consumir a arte humana quando a IA tiver habilidades muito mais incríveis e aprimoradas do que a nossa mão. E sendo bem franca com vocês, eu acho que a resposta para essa pergunta é sim, as pessoas vão querer arte humana ainda. No meu ver, as mãos humanas ainda têm muitas vantagens sobre a arte de IA que tornam tudo isso extremamente irrevogável. Voltando à memória de vários bolos que eu já fiz e criei para clientes, eu percebi que muitos deles foram baseados em sentimentos reais, histórias reais, símbolos específicos e significados muito pessoais. Toda essa conexão é puramente humana e a IA ainda é incapaz de fazer isso, a menos que você forneça essas informações. A arte, ela expressa muito dos nossos sentimentos, e se a IA é incapaz de sentir, ela também é incapaz de criar muita coisa. Ainda dentro desse assunto de informações que você entrega para a IA, eu acredito que para você obter determinados resultados com a IA, você tem que saber muito bem descrever aquilo que você quer. Como se para obter a resposta certa, você precisasse sim fazer a pergunta certa. Nem sempre é sobre a resposta, às vezes é mais sobre a pergunta. Usando como exemplo a geração de imagens, a gente pode levar em consideração que se você não souber descrever muito bem para a IA exatamente aquilo que você deseja que ela crie, ela não vai conseguir criar o que está dentro da sua cabeça. E nem todos os nossos clientes têm essa habilidade muito aflorada de saber descrever. Cabe a nós, como artistas, saber ler nas entrelinhas. Ah, mas a IA, ela tem uma fonte infinita de conhecimentos. Ela consegue criar até em cima de coisas que eu sequer ouvi falar em toda a minha vida. De fato, mas nem sempre o repertório ilimitado é uma vantagem. Às vezes, ele se vira contra você. Se você, por exemplo, atende um público muito específico, como é o meu caso, que tem uma confeitaria alternativa, às vezes você precisa ter muito mais conhecimento limitado para manter a sua identidade do que ter um conhecimento mais amplo. Isso ajuda muito mais. Porque pensa que o seu cliente vai te pedir algo muito específico para você criar para ele, e que você tem que ter aquele conhecimento em específico. Se você tiver todo o conhecimento do mundo, às vezes algumas informações podem se cruzar e gerar ruídos entre elas. Na minha opinião, ter um repertório limitado e muito bem selecionado é a base de uma pessoa criativa com muita identidade. Sem contar que a maioria das imagens, principalmente de bolos geradas por IA, tem sempre aquele acabamento super limpo, super retinho, e às vezes isso descaracteriza um pouco sim o trabalho. Eu ainda acredito muito que as imperfeições de um bolo dão um charme pra ele. Uma confeiteira que eu acho que trabalha muito bem com as imperfeições é a Bull Baker. Ela é incrível, sensacional, os bolos dela são lindos, tem essa pegada mais infantil, pastel e conceitual que eu gosto muito. Sempre uso ela de referência para criar bolos de mêsversário. E uma das coisas que define bem o estilo dela é essa valorização do acabamento imperfeito, do feito à mão, do artesanal, que torna cada bolo muito único. E por fim, se você trabalha com arte de produtos físicos, obviamente você já tem aí uma grande vantagem competitiva, porque a IA ela não consegue materializar as artes dela. Você sim. Tá, Malu, mas como que eu vou lidar com isso tudo de cliente me pedindo pra tornar real bolos feitos por IA, sendo que essas criações são totalmente surreais e impossíveis de serem executadas na prática? Gente, sobre essa parte prática de como lidar com esses clientes no atendimento, eu acredito que não exista certo e errado. Eu acho que você é livre para aderir às políticas que você achar melhor dentro da sua confeitaria e dentro do seu estilo de trabalho. Mas se vocês querem saber o meu posicionamento dentro da minha confeitaria, eu primeiramente desincentivo totalmente. E esse desincentivo vem em forma de não divulgação. Então eu tento não mostrar para eles que é possível criar bolo com IA justamente para que isso não aconteça tanto. E eu acabo não recebendo muito esse tipo de pedido porque eles sequer sabem que isso pode ser feito. Mesmo assim, ainda vem um cliente ou outro pedindo para eu fazer esse tipo de reprodução, mas eu sempre gosto de informar o meu cliente sobre as limitações de reprodução daquela imagem, porque ela é uma imagem feita de forma irreal e sem levar em considerações as características dos materiais que de fato vão ser usados para produzir aquele bolo. Então, muitas vezes a IA cria bolos tão surreais que sequer a gente conseguiria sustentar, manter em pé, ou que talvez o acabamento não ficaria tão bom. Então a gente sempre tem que deixar o cliente ciente de que alterações talvez precisem ser feitas
e que o resultado talvez não fique 100% igual o que ele espera ali, igual a IA. Mas também faz parte do meu posicionamento usar a IA ao meu favor. E é isso que eu quero ensinar pra vocês aqui também. A IA, ela não precisa ser tua inimiga, muito pelo contrário. Se você souber usar ela de forma inteligente, você vai ter ainda mais tempo e ainda mais paz mental para conseguir criar com mais liberdade. Dentro desse quesito de geração de imagem, a IA é uma ferramenta muito poderosa para, às vezes, você conseguir explicar para o seu cliente uma ideia que está dentro da sua cabeça e que você não consegue expressar em palavras. Então, você gera uma imagem, claro, sempre conscientizando ele, para mostrar o que você está pensando para o bolo dele. Outra coisa que eu gosto muito de usar a IA é pro atendimento. Sabe quando você tá com um cliente que você tá assim, surtando já? Aquele tipo de cliente que você quer muito mandar uma mensagem extremamente mal educada para ele, mas você obviamente não pode. Então, digita lá na IA qual que é a mensagem grosseira que você quer enviar e fala para ela dar uma maquiada para você conseguir falar o que você precisa pro cliente. É maravilhoso. Eu gosto muito da IA no atendimento também para gestão de crise. Então, quando você tem um problema ali com o seu cliente que é novo, que você não sabe muito bem como lidar ou como resolver aquilo, conta para a IA, dá uma desabafada lá para ela analisar toda essa situação e te dar um norte de como você deve agir para tanto conseguir compensar aquele cliente quanto não ultrapassar os seus limites nesse processo. Para que vocês dois consigam resolver esse problema de forma mais profissional. Às vezes a IA dá uma baita de uma luz nessas questões. Outra coisa que eu gosto muito da IA é que conforme você vai conversando com ela, ela vai memorizando coisas sobre você. Então ela consegue te ajudar muito na produção de conteúdo para suas redes sociais, por exemplo. Então ela pode criar legendas para você dentro do estilo que você gosta de escrever. Ela pode criar calendários de posts, até te dar várias ideias de vídeos para você fazer nas suas redes sociais, o que te poupa muito, muito, muito trabalho. Lá você também consegue pedir dicas de edição, perguntar como que faz certas coisas em aplicativos que você não conhece, enfim, é muito interessante. Ela também pode te ajudar na gestão do seu negócio. Então, às vezes você tá com um problema muito grande de desperdício, por exemplo, e você quer alternativas para diminuir esse custo, ou você também pode colocar os seus dados lá para IA, apresentar lá para ele e pedir uma estratégia de negócios mesmo, de crescimento mais específica para o que a sua confeitaria ou o seu negócio aí de arte esteja passando, e ela com certeza vai conseguir te sugerir algo mais apropriado para você. Gosto muito de usar o ChatGPT também para os estudos, acho que esse a maioria já está mais habituado. Então eu sempre gosto de pesquisar algumas fontes neles, então alguns livros que ele me indica dentro de determinados assuntos específicos, ou até a entender o que essas leituras querem dizer. Então às vezes você pega um livro que tem uma linguagem muito difícil, se você mandar uma foto da página e pedir um resumo mais simplificado, ela consegue traduzir isso para você. Outra ferramenta que eu uso bastante é na organização e produtividade. Então, às vezes eu tenho uma produção muito grande para fazer e muita coisa para planejar de massas, recheios, enfim, e eu jogo tudo isso lá na IA e peço para ela montar um cronograma para mim. Então é muito eficaz essa parte, me ajuda bastante, economiza muito tempo de planejamento. Usando essas ferramentas e pensando um pouquinho, você percebe que você não precisa colocar a IA para substituir a sua parte criativa. Na verdade, ela pode fazer muito trabalho braçal para que você fique livre para fazer suas criações e fique mais dedicado a essa parte criativa de fato. Mas agora eu quero saber de vocês, como que é a relação de vocês com a IA? Vocês amam, odeiam, usam, nunca tiveram contato? Se vocês usam ela para alguma outra coisa que eu não citei aqui de ideia, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu ainda estou explorando mais essas ferramentas disponíveis da IA e eu tenho gostado muito de usar ela no meu dia a dia de forma mais consciente. Então eu vou amar ouvir as dicas que vocês têm para dar, deixem tudo aqui nos comentários. Se você não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar aqui tanto o meu Instagram pessoal quanto o Instagram da minha confeitaria para você ir lá dar uma olhada na minha arte e nos meus bolos, caso você ainda não conheça. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.